O elemento do senhorio de Jesus Cristo faz parte da vida de toda pessoa cristã. E nós, como cristãos, deveríamos nos submeter constantemente ao senhorio de Cristo. Nos submeter constantemente à vontade de Deus, inclusive quando se trata da nossa mais profunda vontade. O chamado e a vocação do Espírito Santo para nós é o chamado para sermos segundo a vontade do Pai, para fazermos as boas obras para a qual nós fomos destinados antes mesmo da fundação do mundo, como está escrito em Efésios. E nesse aspecto é importante nós termos ciência de que quando nós planejamos o que é algo importante, o que é algo salutar, Deus sempre precisa estar no centro do nosso planejamento. Por isso hoje eu quero ler com vocês a carta de Tiago no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13, que diz o seguinte: Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será a vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Meus irmãos, esse texto nos ensina que nós devemos buscar ter um planejamento estratégico para as nossas vidas. Nós devemos ter a perspectiva do futuro, a perspectiva do dia de amanhã. Nós devemos planejar o nosso trabalho, o nosso crescimento emocional, o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento pessoal. Nós devemos nos esforçar ao máximo para sermos melhores na nossa faculdade, para sermos o melhor no nosso trabalho, para sermos o melhor em tudo que nós fazemos. Todavia, esse planejamento estratégico, ele não pode ser presunçoso. Ele não deve buscar a sua autossabedoria. Não deve buscar a sabedoria humana. Por isso, Tiago vai dizer que nós não devemos falar como se nós fôssemos para tal lugar e fôssemos ficar determinado tempo, tão somente segundo o nosso planejamento estratégico. Mas quando nós fazemos um planejamento, o Deus deve ser o foco do nosso planejamento. E por isso, se for efetivamente a vontade de Deus, nós iremos. Se for efetivamente a vontade de Deus, nós cumpriremos. Se for efetivamente a vontade de Deus, então nós seguiremos o nosso planejamento estratégico. Mas se não for a vontade de Deus, glória a Deus por isso, porque Ele impedirá. Glória a Deus se não for a vontade de Deus e nós nos pegarmos frustrados nos nossos planos. Glória a Deus se não for a vontade de Deus e aquele sim que nós estávamos planejando se torna um não. Glória a Deus se todo o nosso planejamento vai por água abaixo, porque nós o fizemos sob o pensamento de que se fosse a vontade de Deus ele seria cumprido. E se ele não se cumpriu, é porque não é a vontade de Deus. Então, no fundo, o que esse texto quer nos ensinar, o que eu quero trazer para a nossa reflexão do dia de hoje é: vamos colocar Deus nos nossos planejamentos. Vamos colocar Deus nos nossos planos diários. No teu dia, quando tu acordas, tu tem a oportunidade de colocar Deus em cada nova situação. Quando você acorda e diz: olha, se for da vontade de Deus, hoje eu vou dar o meu melhor no meu trabalho, hoje tudo vai acontecer da melhor maneira possível. Se for da vontade de Deus, esse é o desígnio que nós tomaremos. Se for da vontade de Deus, hoje não vai ter briga, hoje não vai ter confusão.
Se for da vontade de Deus, tudo vai acontecer da melhor maneira possível. Mas se não for, ainda assim eu permaneço fiel na vontade dele, mesmo que o meu plano seja frustrado, mesmo que o meu ideal seja frustrado, mesmo que eu não consiga tudo que eu quero, tudo que eu espero, tudo que eu projeto. Porque a vida é assim, uma constante submissão a Deus, e um constante reconhecer que somente dele podem vir todas as coisas. E se não for da vontade dele, ainda assim nós louvaremos, porque ele é o nosso Deus, porque ele é o nosso Senhor e Salvador, porque ele nos criou, porque ele se entregou na cruz em nosso lugar e porque ele é quem dá sentido para as nossas vidas. Por isso é necessário abandonarmos a presunção e a pretensão de tomarmos todas as decisões das nossas vidas, mas colocar em primeiro lugar nos nossos planos Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Por isso o texto de Tiago termina dizendo: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Lembrem-se, meus irmãos, de que nós devemos buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E é pecado não fazer isso, é isso que o texto de Tiago está dizendo. Pecado no sentido de isso nos afasta da vontade de Deus, isso nos afasta daquilo que é mais alto, daquilo que é mais maravilhoso, daquilo que é glorioso. Por isso, hoje eu quero convidar vocês a repensarem sobre os seus planos, sobre o seu planejamento estratégico, sobre o seu trabalho, sobre tudo que você tem feito e sobre como você tem planejado a sua vida para daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Colocar em primeiro lugar a vontade daquele que te ama tanto, que foi capaz de morrer numa cruz no teu lugar. Que a graça e o amor de Jesus Cristo te guie, te oriente, te abençoe, hoje e sempre. Amém.